Meu Deus do céu! O que tá acontecendo no Corinthians, torcedor? Que quarta-feira agitada viu? Bastidores pegando fogo, decisão pesada da FIFA contra o clube, risco de transfer ban, crise política escancarada. E tudo isso às vésperas de um dos jogos mais importantes da temporada. Se você ama o Corinthians de verdade, já deixa o like agora e fica comigo até o fim, porque a última notícia do Corinthians é muito importante. E no final, claro, quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso, porque a voz da fiel precisa ser ouvida. Bora nessa! O clima é de decisão. O Corinthians entra em campo contra o Palmeiras hoje, no Allianz Parque, com a vantagem do empate. Venceu o jogo de ida por 1-0 na Neoquímica Arena, e agora depende apenas de um resultado simples para garantir a vaga nas quartas da Copa Betano do Brasil. Mas se engana quem acha que o ambiente tá tranquilo. Pelo contrário, o clássico virou uma espécie de julgamento final pro técnico Dorival Júnior, e a pressão nos bastidores está cada vez mais insustentável. Quem cravou isso foi ninguém menos que o Neto. O apresentador e eterno xodó da fiel foi direto ao ponto. Se perder amanhã, o Dorival Júnior já corre risco na segunda-feira, 11, contra o Juventude. Se ele empatar o jogo contra o Juventude, ele cai. Essa declaração caiu como uma bomba, porque mostra que mesmo com a classificação na mão, o técnico ainda está sendo observado com lupa. A verdade é que a torcida tem sentido que o time não engrenou, que o elenco é limitado e que faltam peças para Dorival transformar ideia em resultado. E é aí que entra o nome do momento nos bastidores do Corinthians, Vitinho, ex-Flamengo. O jogador, que também foi sondado pelo Fluminense, está muito próximo de fechar com o Timão, mas impôs uma condição clara: quer contrato de 3 anos, até junho de 2028. Segundo a apuração do Bolavic Brasil, Vitinho vê com bons olhos vestir o manto alvinegro, e acredita que pode ajudar nesse processo de reconstrução. O Corinthians, por sua vez, analisa com cautela. A diretoria entende que a contratação pode ser válida, especialmente se for fechada ainda nesta janela, dando tempo para Dorival integrá-lo ao elenco. Mas claro, essa não é uma negociação simples. O clube está avaliando os moldes do contrato, o impacto financeiro e, principalmente, o encaixe técnico. Vitinho não é unanimidade, mas dentro do clube há quem acredite que ele pode entregar mais do que os atuais nomes de meio-campo e ataque vêm mostrando. E nesse momento onde o Corinthians precisa de soluções, qualquer reforço minimamente útil pode fazer diferença. Só que nada disso adianta se a situação de Dorival não se estabilizar. A verdade é que o técnico sabe que está pisando em ovos. A derrota ou até mesmo um empate sem brilho contra o Juventude, mesmo depois de uma possível classificação na Copa do Brasil, pode custar o emprego dele. E o Corinthians não quer errar de novo em uma troca de comando no meio da temporada. Além da tensão pelo desempenho e pelos bastidores, tem mais um ingrediente apimentando esse derby: a arbitragem. O Timão não gostou nem um pouco da escala de Caio Max no VAR, enquanto do outro lado, o Palmeiras reclamou de Daronco no apito. É clássico com tudo que tem direito: rivalidade em alta, torcida tensa, jogadores pressionados e clima de decisão nos dois lados. O Palmeiras vem ferido. Perdeu o Paulistão, tropeçou nos últimos clássicos e precisa da vitória de qualquer jeito. O atacante Ramon Sosa, um dos destaques recentes do Verdão, foi direto antes do jogo: estamos mentalizados e focados. Vamos deixar tudo dentro de campo porque queremos muito a vitória e a classificação. Do lado do Corinthians, a missão é conter justamente esse tipo de jogador. Sosa foi a principal válvula de escape no jogo de ida, e mesmo sem ter marcado gols, criou problemas, sofreu pênalti e deu assistência. Dorival já ligou o alerta para reforçar a marcação pelo setor direito, principalmente com Fagner e companhia. E enquanto a bola não rola, o ambiente político e emocional no clube vai fervendo. A diretoria sabe que precisa entregar resultado esportivo, mas também precisa se mexer nos bastidores. A Copa Betano do Brasil é a única chance real de título nacional em 2025. O clube busca o tetracampeonato e Dorival, que já venceu esse torneio por Santos, Flamengo e São Paulo, quer repetir o feito com o Timão. Mas se a classificação vier com um futebol pobre, com um time sem alma, sem padrão, a pressão não vai baixar. E é justamente isso que o torcedor sente: um time que vence, mas não convence. Um treinador que tem currículo, mas ainda não mostrou sua cara no Corinthians. E reforços como Vitinho podem ser só o começo de uma reformulação mais profunda. A verdade é que esse Corinthians x Palmeiras vale muito mais do que uma vaga nas quartas. Vale o emprego do técnico, o planejamento da temporada e até o humor da torcida pelos próximos meses. Uma vitória pode dar fôlego, moral e confiança. Uma derrota pode desmontar tudo.
E aí, fiel? Agora é com vocês. Você acha que o Vitinho é uma boa? Traria o cara com 3 anos de contrato? E o Dorival, merece seguir mesmo se não passar confiança nos próximos jogos? Quem você traria pro lugar dele se a diretoria decidir trocar? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião vale demais. Aqui é o espaço pra gente conversar olho no olho, com respeito, com verdade e com a paixão que só o corintiano entende. Agora se liga nessa bomba. E como se não bastasse a pressão dentro de campo, o Corinthians agora encara um verdadeiro pesadelo fora dele. Uma bomba caiu no Parque São Jorge nas últimas horas, e ela pode travar todo o planejamento da temporada. O Timão corre sério risco de sofrer um transfer ban da FIFA, ou seja, ficar proibido de contratar jogadores já a partir do dia 12 de agosto. Tudo por conta de uma dívida milionária com o Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, um dos mais confiáveis do futebol sul-americano, o Corinthians foi oficialmente punido pela FIFA, com decisão ratificada pelo TAS, Tribunal Arbitral do Esporte. A diretoria precisa pagar exatamente 6,145 milhões de dólares, algo próximo de 33 milhões de reais, até o dia 11 de agosto, às 23h59. Se não pagar até lá, o clube não poderá registrar nenhum jogador em competições nacionais e internacionais. Ou seja, todas as tratativas de reforços que estão em andamento, como a negociação com o meia Vitinho, ficam em risco total. A diretoria até tenta manter contato com o Santos Laguna para tentar um acordo de última hora. Mas a situação é delicada. A FIFA foi clara, ou paga ou para de contratar. E isso tudo acontece no meio de uma das maiores crises políticas da história recente do clube. O presidente Augusto Melo está com a cabeça a prêmio. Um processo de impeachment foi protocolado e a votação já tem data marcada, 9 de agosto, daqui a apenas 4 dias. Nos bastidores, a movimentação é intensa. Conselheiros pressionam, a oposição se articula, e parte da torcida já começa a se dividir entre críticas e apoio. A Gaviões da Fiel, que recentemente firmou uma parceria para colaborar com a quitação da dívida da Neoquímica Arena, agora observa com cautela os próximos passos da diretoria. A verdade é uma só: o jogo contra o Palmeiras hoje pode ser mais decisivo do que a gente imagina. Uma classificação pode aliviar o ambiente, dar fôlego à diretoria e até abrir portas para renegociar dívidas com mais tranquilidade. Mas uma eliminação pode desencadear um efeito dominó, queda de técnico, impeachment e caos financeiro. Esse é o cenário real do Corinthians em 2025, uma bomba relógio batendo na porta dentro e fora de campo. E o torcedor? Como sempre, carregando o clube nas costas. Então eu te pergunto, fiel, o que você faria no lugar da diretoria? Pagaria esse valor todo agora ou buscaria outro caminho? E sobre o Augusto Melo, você acha que ele ainda tem comando ou a gestão dele já acabou? O que deve acontecer se esse transfer ban realmente se confirmar? Comenta aqui embaixo, porque é você que faz esse canal ser a voz da torcida. Aqui não tem imprensa tradicional passando pano, aqui é o torcedor falando com o torcedor. Já deixa o like se ainda não deixou, se inscreve no canal se quer continuar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Corinthians. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa saber o que está acontecendo de verdade. E lembra, isso aqui não é só futebol, é Corinthians. E o bicho tá pegando.